Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e não somente isso, mas que também recompensa aqueles que buscam a sua face, aqueles que buscam a sua presença. Isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Mas que tipo de fé devemos apresentar a Deus com o propósito de agradá-lo? Qual tipo de fé agrada a Deus? É a crença? É porque você acredita em Deus, você foi ensinado a acreditar em Deus, é isso? Você se contenta com as interpretações que fizeram sobre Deus? Você pensa em Deus como você pensa? Deus nos deu um modelo de devoção. Ele chamou um homem chamado Abraão. E ele ministrou a mente de Abraão, despertou o espírito daquele homem. E aquele homem teve a oportunidade de mostrar para nós, para todos nós, a fé que agrada a Deus. Por isso que ele diz, no livro de Isaías, no capítulo 51, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era só quando eu chamei. Mas eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. A fé que agrada a Deus é autônoma. É uma fé em que eu tenho a oportunidade de provar que confio. E a confiança em Deus não deve ser da boca para fora. Deus sabe quem tem esse nível de confiança, que na realidade significa fé. Mas infelizmente, vivemos em um meio que nos enfraquece. Somos envolvidos por palavras, pelo estado de espírito das pessoas que convivem conosco. Há uma condição de fraqueza, de dependência. Em um curto espaço de tempo, se você é uma pessoa que tem um espírito proativo, a depender das pessoas com quem você anda, o lugar que você frequenta, a igreja que você congrega, você desenvolve neuroses de dependência. Você fica uma pessoa insegura, porque o volume de mensagens, de pregações, leva você a depender uns dos outros no espírito da comunhão, que na realidade não tem nada a ver com comunhão. Isso é uma patologia, uma doença que você começa a desenvolver de dependência do outro. Pessoas que não fazem nada sem antes consultar alguém. Pessoas que não fazem nada sem antes fazer perguntas. Isso dá origem a milhares de gurus que vocês costumam consultar na internet. Milhares de gurus, de falsos profetas, milhares de homens e mulheres que se apresentam como se fossem alguém que vem trazendo a solução para a tua vida. Quantas coisas você vê hoje, principalmente agora com o advento da internet. Isso me leva a crer que os que mais oferecem conselhos são pessoas fracassadas. Por quê? Na maioria das vezes, os que oferecem conselhos não conseguiram resolver nem sequer os seus problemas pessoais. E vivem oferecendo conselhos, soluções, muitas vezes criando problema para vender solução. E você entra nisso porque você é medroso, você é medrosa, você é uma pessoa insegura. Você não confia na sua intuição. Você não confia em você. A ausência desse crédito que você deve dar em si mesmo, pode ter certeza, afeta o teu relacionamento com Deus. É justamente o que a religião procura tirar. Uma das primeiras coisas
que uma religião doente procura arrancar de uma pessoa é a confiança desta pessoa em si mesmo. Por quê? Esta pessoa vai ficar vulnerável, vai desenvolver insegurança, e aí é mais fácil de controlar. Qualquer palavra que venha pode vir recheada de textos da Bíblia para reforçar um pensamento, pregações, seja lá o que for, que tira de você o direito de pensar por si, que tira de você a consciência de que todas as respostas que você procura no mundo está dentro de você. Tudo que rouba essa consciência não é saudável. São ministrações que vêm até você por pessoas que têm o interesse de sequestrar os seus sentidos, a sua razão, os seus interesses para satisfazer o deles. E aí, meu amigo, o estelionato é grande, usa o nome de Jesus para tudo. Eu estou aqui para falar o que eu sei. Isso aqui não é a voz de alguém revoltado com religiãozinha, e um sofredor de igreja que passou muito sofrimento numa denominação e está desencantado com o homem, decepcionado. Eu não estou decepcionado com ninguém. Aliás, a pessoa que ainda está no nível de se decepcionar com o homem não cresceu, não sabe nada, não venceu o suficiente. É alguém que ainda olha para o homem alimentando expectativas. Aí é óbvio que essa pessoa precisa passar por muitas desilusões, porque é a desilusão que amadurece o homem. Você vê alguém dizer, estou decepcionado com fulano, estou decepcionado com aquilo e aquilo outro. São pessoas que ainda vivem no nível da expectativa, e é esse excesso de expectativa que leva os homens à decepção, como que se a natureza humana fosse alguma novidade, como se tudo que estamos vendo hoje não já aconteceu. Desde o início, as coisas com as quais hoje as pessoas ainda se assombram e fazem disto o tema das suas discussões, das suas falas, como se fosse uma novidade. A natureza humana é isso. Nunca foi diferente. Muitas pregações hoje, que você vê esses pregadores pregando, batendo, falando, remoendo, são coisas antigas. Olha para a experiência de Jesus. Para que perder tempo com isso? Com pessoas e muitas vezes discutindo um tema que não vai levar ninguém para lugar algum. Essa é mais uma estratégia do mal, fazer com que você fique preso em algo que, por mais que você se envolva, não vai haver solução. E por que não vem a solução? Porque enquanto a natureza do homem não passa pelo crivo da experiência do novo nascimento, a experiência que Deus diz que nos dá pelo poder do seu Espírito, meu amigo, as coisas sempre será como sempre foi. Não vai haver mudança. Por isso que isso é um perigo, você perder tempo com temas, com pessoas, com situações. Jesus define isso com uma só palavra: quem for limpo, limpe-se mais. E quem for sujo, suje-se ainda. Eu gosto desse espírito de decisão, do espírito de Josué, que disse: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês escolham a quem servir. Por esses 40 anos, vocês foram orientados por Moisés, vocês foram sustentados pela intercessão de Moisés, mas agora acabou essa mamata. Temos uma terra para conquistar. Temos a promessa de Deus para realizar em nossas vidas, e vocês aí discutindo quem será o novo líder e como montar uma estratégia para voltar para o Egito. Vocês nunca olharam para frente. O negócio de vocês é ficar olhando para baixo. O negócio de vocês é ficar amarrado com gente que não quer nada. É perder tempo com pessoas
que estão aí para ser o que sempre foram. Elas não querem mudar. E tudo isso tem a intenção de minar a tua força, a tua energia, desviar o foco, de roubar de você a fé que Deus deseja encontrar em você. A fé que agrada a Deus deve ser o tema. E que tipo de fé é esse? É essa que agrada a Deus. Por isso que eu repito, as pessoas que mais oferecem conselhos são pessoas fracassadas. Quando você vê pessoas oferecendo conselho, quando você vê a pessoa pregando demais sobre vários temas, não sei o que, minha gente, chegou a hora de se levantar. Observe isso. É a mesma coisa do que aconteceu no passado no Egito, é a mesma coisa que aconteceu no deserto. É conselho para lá e conselho para cá, como vamos fazer? É desta forma. Como fazer o casamento durar, como ficar rico usando a lei da atração, como conquistar o sucesso fazendo isso ou aquilo. E a maioria das pessoas que estão com essas fórmulas não conquistaram nada na vida. Nem o domínio do seu coração, dos seus instintos mais baixos, dos seus impulsos, seus medos, inseguranças, sensação de fracasso dominante. E vivem oferecendo soluções para as pessoas porque é lucrativo. E agora com os caçadores de like, com os caçadores de adeptos, agora essa coisa ficou maior. E você é um seguidor dessas pessoas. Para quê? Que tipo de fé Deus quer encontrar em você? A fé que Deus quer encontrar em você é a que te põe em movimento e não a que te faz esperar que Ele faça alguma coisa por você em algum momento. Por isso que os ateus são proativos. Eles não esperam, eles vão lá e fazem. E vocês que crê tanto em Deus tornam-se seus servos, seus empregados, seus vassalos. Enquanto serve, muitas vezes se torna até um bajulador, para que este homem que despreza a sua fé e zomba de Deus, abra-lhes concessões, faça alguma coisa por você. A fé que agrada a Deus você ainda não foi capaz de apresentar, para que Deus comece a compartilhar contigo das suas riquezas, dos seus valores, as ideias criativas que faz com que o homem, a exemplo de Abraão, do meio do nada, do deserto, comece algo novo. Abraão é o exemplo da fé que Deus quer encontrar em mim e em você. Um homem que levantou uma nação no meio do nada. E Deus não facilitou para ele, Deus deu-lhe uma mulher estéril e mandou para um lugar extremamente difícil. Agora observe que Abraão não era o tipo que vivia na dependência dos outros, buscando conselhos, fazendo perguntas. Aliás, uma das coisas que você será capaz de reconhecer em si mesmo quando você começa a perceber que está crescendo espiritualmente é quando você começa a observar que perdeu a necessidade de fazer perguntas e de fornecer respostas. Você fica tranquilo, mais pacificado, você fica mais em si do que nos outros. Mas nesse volume imenso de gente insegura, nesse volume imenso de pessoas que vivem fazendo perguntas para coisas de natureza tão secundária, que muitas vezes só serve para discussões de natureza teológica, discussões num ambiente de debate intelectual, cujas respostas não vão trazer absolutamente nenhum resultado positivo para a sua vida. Somente o alimento do orgulho, desta vaidade, quando você rivaliza com outras pessoas para ganhar a questão como se fossem uma queda de braço. Enquanto isso está morando no puxadinho que a sogra fez para você morar. Enquanto isso está trabalhando em lugares que você não gosta,
sem nenhuma vocação para aquilo, trabalhando por necessidade para pagar a prestação de um carro popular ou financiamento de uma casa em um lugar distante, pegando conduções ou arriscando a vida em veículos de 2 rodas, em um trânsito caótico, insatisfeito, com fome, de sede de justiça. Vive nessas condições, neurótico, ansioso. Passa por cada uma que muitas vezes chega a duvidar do amor e da justiça de Deus. Por quê? Porque a qualidade da sua vida é uma contradição com todas as promessas que Deus fez para o seu povo no passado. E por que ele desistiu hoje? Ele não tem interesse de se envolver em sua vida pessoal, em seus negócios? O negócio de Deus é somente anunciar o reino dos céus, algo que vai se manifestar somente depois que você partir desse planeta. Enquanto está aqui, que se dane. Um Deus tão sábio, tão poderoso, tão rico, por que não compartilha um pouco dessa sabedoria e dessa riqueza com você? Imagina você, uma pessoa sábia, você vai dar menos trabalho para Deus. Você não vai ser aquele problema que é no meio da tua família. Você não vai levar problema para os outros resolverem. Você vai se tornar uma pessoa pacífica, tranquila, sossegada. A maioria dessas angústias que você vê, até por parte de pregadores, tudo aquilo que você pensa que é uma grande devoção ao Senhor Deus, você sabe o que significa isso? Aquelas palavras, aquelas falas que você pensa que é uma exortação divina, tudo isso é orientado pelo espírito da frustração. Tudo isso é orientado pelo espírito da frustração. Pessoas frustradas são pessoas perturbadas, ansiosas, são pessoas que quando tomam a palavra causam problemas e graves problemas. E quando essas frustrações transferem-se para os púlpitos, são transferidas para o ambiente familiar, para o ambiente religioso, meu amigo, é o inferno. E tudo isso é esse sentimento, é a tua consciência pedindo a razão da verdade que você aprendeu. Porque a minha vida é uma contradição. Então eu volto a fazer a pergunta: que tipo de fé Deus quer encontrar em você? Uma esperança? Ou o tipo de fé que te põe em movimento? Ou o tipo de fé que faz com que você faça o que milhares de homens que não confiam em Deus estão fazendo e está dando certo? Porque confiam em si mesmos e pensam: logo, se eu não fizer alguma coisa, eu vou me danar. Por quê? Não existe ninguém para me socorrer e muito menos alguém para fazer o que eu devo realizar, o que eu devo fazer. Mas você diz que está esperando em Deus, você pensa que isso é fé. Você ainda não separou isso, você pensa que o modo como você espera em Deus é confiança. É resignação. Você parou, você está esperando que Deus lhe apresente soluções, resolva seus problemas e faça coisas que é você que deve fazer. Até as coisas que Deus espera que você faça, você está transferindo para Deus. Porque você perdeu a autonomia, se tornou inseguro. Você perdeu a força, a confiança em si mesmo. Você não sente que vai dar certo. Você precisa da confirmação de muita gente. Você precisa. Então eu estou aqui para te lembrar que Abraão, aquele para quem Deus mandou você olhar, no livro de Isaías, no capítulo 51, Abraão venceu na vida porque não escutou conselhos. Abraão venceu porque não consultava gurus. Abraão venceu porque ele não estava conectado na internet esperando que um falso profeta lhe desse uma direção em sua vida ou para a sua vida. Dá para você pensar em Abraão
em sua tenda no deserto, em grupos de WhatsApp, ouvindo profetada. Dá para você pensar em Abraão acessando no Facebook e dizendo que Deus só vai falar com ele se ele compartilhar. Deus agora está em silêncio. Olha, Abraão, agora eu só vou falar contigo se você curtir, compartilhar e comentar. Aí, Abraão, eu volto a falar contigo, a ministrar o seu coração, e aí eu volto. Enquanto isso, silêncio total, porque eu estou precisando de alguns likes, eu estou precisando do reconhecimento das pessoas. E a falsa proposta é a seguinte: é para Deus abençoar mais pessoas. Abençoar com quê? Com falsas promessas? Enquanto você faz isso, você desenvolve nas pessoas uma falsa esperança. Isso é contra a fé. Você está tirando das pessoas o direito de desenvolver em si mesmos uma consciência forte, firme, autônoma, dependentes unicamente de Deus. As pessoas vão ficar surdas à voz do Espírito em seu interior. Vão apagar o Espírito. Está escrito na palavra: não apagueis o Espírito. Vocês pensam que essa palavra que está escrita é para dar vazão à profetada nessas comunidades que parecem com manicômios, que parecem verdadeiros manicômios? Quando a palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito, está dizendo: não abafa, não apaga, não vire as costas para o Espírito que está em ti. A orientação, a intuição, a capacidade, o discernimento vem de Deus ao teu espírito, para o teu espírito. É o Espírito de Deus que desperta a tua consciência, que desenvolve em você todos os níveis, o nível de confiança que é necessário para que uma fé sólida, verdadeira, autêntica seja possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por que tanta miséria, tanta desgraça? Por que tanta gente perdida? Por que tanta gente no divã do analista? Por que tanta gente marcando consulta com psiquiatras para tomar antidepressivo, para conseguir ter um pouquinho de paz e um pouco de sono? Por quê? Com Jesus, Bíblia, Espírito Santo, batismo nas águas, frequência na igreja, e você está nessa. Você sabe por quê? Os céticos vão dizer: é porque você faz parte da família humana, você também participa da natureza. E vai chamar até de ignorantes, aqueles que ignoram isso, né? Essa coisa de que já nós todos somos seres humanos, estamos sujeitos a fraquezas, todo mundo sabe disso. A questão aqui é que você vive essa fraqueza, despreza a sua fé. E a fé que é em ti não é suficiente para promover os benefícios, esta bênção de Deus que tira você dessa condição precária, que milhares de pessoas que não conhecem Deus, que não tocam o coração de Deus, que não são capazes de despertar em Deus a sua admiração, a fim de que este Deus faça por elas o que não está fazendo pelos outros, porque o que Deus fez por Davi não fez por todo mundo. O que Deus fez por Abraão, ele não fez por todo mundo. Mas se você quiser ser só mais um número, se você quiser ser tratado por Deus como mais um dentre milhares de sofredores que vive da esperança de que além túmulo, depois da sua morte, ou seja, um dia você vai ter paz, você nega o que Jesus falou, que o reino de Deus é chegado até vós. Não vai chegar, já chegou. Todos os recursos do reino de Deus estão à nossa disposição agora. E você não está acessando essa riqueza porque vocês desenvolveram uma confiança fingida, fajuta, uma fé falsa em Deus. Vocês aprenderam a depender de gurus. E isso começa com essa insegurança, essa sensação de abandono, esse mal-estar, que leva você a pequenas atitudes e a desenvolver esse mau hábito de pedir conselhos a todo mundo, até se tornar uma pessoa insegura, incapaz, pobre, sem capacidade
como milhares de pessoas me ouvem agora, estão nessa condição. Na dependência de gurus, de intérpretes de Deus. Sem saber que aqueles de que eles buscam conselhos está vivendo um fracasso pior do que o fracasso que você está vivendo. E estão ali numa tentativa, tentando se agarrar em alguma coisa. E o único sucesso dessas pessoas é a atenção que você dá a eles. Mas na maioria das vezes os que estão oferecendo isso não têm, não viram. Por isso que eu repito, as pessoas mais fracassadas são as que mais dão conselhos. Então, que tipo de fé Deus quer encontrar em você? As pessoas que Deus admira, você sabe quem são? Você já parou para pensar? O perfil de Abraão, este homem, que Deus disse, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Deus tirou todo o apoio, muletas, tirou tudo que aquele homem foi capaz de... Tirou tudo que aquele homem pudesse confiar. E disse, vai para o meio do nada. E você vai aprender a depender de mim. Vou desenvolver em ti a confiança que você deve ter em você. E você vê essa confiança quando o sobrinho dele, Ló, resolveu se separar por conta da multiplicação do gado. Ele foi muito abençoado no deserto, enquanto você, numa cidade povoada e cheio de recursos, vive na miséria. Você não entendeu que a bênção de Deus é o que faz a diferença. Acontece que Ló, o sobrinho de Abraão, ele resolveu ir para as campinas de Sodoma. Abraão disse, não se preocupe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. A consciência, onde eu estiver, Deus está comigo, eu serei vitorioso. Você tem essa consciência? Não tem. Então eu repito, Abraão venceu na vida porque não escutou conselhos, mas você vai me trazer aquele versículo que diz que é na multidão dos conselhos que ali está a verdadeira sabedoria. Você sabe por que está escrito? Que depois de você tomar conselhos com todo mundo, a verdadeira sabedoria é esta. Que a maioria dos conselhos que você ouviu não serviu para nada. E você deixou de seguir a voz do teu espírito. Deixou de ouvir a única voz, a voz do Espírito de Deus. Aquela coisa que vem como resultado de uma experiência pessoal. E terceirizou o teu destino, as tuas escolhas, as tuas decisões aos outros. E cada um, achando que você devia fazer isso ou aquilo, deu a sua opinião. Pois é, nessa multidão de conselhos, qual a verdadeira sabedoria? É quando você reconhece que foi justamente por conta de ter dado ouvido a essa multidão de conselhos que você quebrou a cara. Raramente tem algo que colabora, que contribui. Então, como eu não sei, eu prefiro não ouvir nada. Eu observo a vida. Você está lembrado da palavra que Deus disse? Achei a Davi, eu ungi com meu santo óleo. Deus está à procura de homens e mulheres que têm esse calibre, que têm esse perfil, que têm esse espírito. Deus está à procura de homens e mulheres que são capazes de apresentar a Ele aquela fé que o agrada, e não esse espírito de dependência que você desenvolveu nas instituições, e não esse espírito de dependência e insegurança que você desenvolveu quando ouve pregações que roubam-lhe a força, a coragem e o espírito de decisão. Deus quer que você recupere a inocência da tua fé. Deus quer que você recupere a capacidade de confiar nele, de acreditar em si mesmo. Deus quer que você retome a sua vida, que você se levante, que você entenda que Abraão venceu porque não escutou conselhos. Abraão não andava em busca de pregadores e pregações. Engraçado que este homem, sem contar com todos os recursos que hoje nos tornamos dependentes, apresentou diante de Deus uma fé maior
do que todos nós juntos, apesar de todos os recursos tecnológicos. É Bíblia em MP3, você baixa a Bíblia, você pode ouvir a história, início, meio e fim, revelando a natureza de Deus, mostrando o modo como Ele se manifesta. A fé que agrada a Deus é aquela em que eu sou capaz de provar para Ele que confio verdadeiramente nele. Mas essa fé fajuta, enquanto você diz que está confiando em Deus, os teus sentidos estão voltados para alguém. Enquanto você diz que confia em Deus, você tem um plano B. O tipo de fé que você diz que confio em Deus, mas esse espírito de insegurança que te leva a perguntar, a buscar gurus e profetas, a se sentir precário porque alguém não orou por você, porque alguém não te visitou, porque alguém não fez alguma coisa, você não vai para lugar algum. E todas as pessoas que alimentam esse espírito está matando a tua fé, está destruindo a tua experiência pessoal com Deus. São teus inimigos que fingem que têm interesse em você, enquanto lucram com a sua miséria e desenvolvem a tua dependência deles. A fé que agrada a Deus é autônoma, é segura. A comunhão que Deus quer ver nesta igreja não é o espírito da dependência, é aquela que compartilha riquezas, é aquela que compartilha força, é aquela que desperta admiração naqueles que ainda não desenvolveram o nível da fé que você está conquistando como resultado desse aperfeiçoamento que o Espírito de Deus promove quando você aprende a andar com Ele, quando você busca de todo o teu coração, quando você começa a se libertar das neuroses e das dependências do mundo, quando você começa a discernir o ambiente que vive, quando você começa a perceber que a maioria dos que fingem interesse em você destrói a tua fé enquanto te consolam. Está na hora de crescer e apresentar diante de Deus a fé que o agrada. Está na hora de apresentar uma fé firme. E você vai reconhecer quando você perceber que não está mais padecendo da necessidade de fazer perguntas e muito menos de fornecer respostas, quando você se concentra em sua própria vida e parte para cima da qualidade de vida que Deus quer que você tenha, para que uma vez nesse espírito de qualidade de vida espiritual que reflete em todas as áreas da sua vida, você possa então despertar nos outros o interesse de buscar o Senhor Deus nesse mesmo espírito. É desse modo que você vai evangelizar neste mundo cão, onde a maioria das pessoas perderam a fé, a esperança, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de milhares de pessoas está esfriando. É desse jeito que você vai manter seguro a sua confiança em Deus. Eu estou aqui para te dizer, e o desejo do meu coração é que você seja capaz de despertar a admiração de Deus, para que Ele faça por você o que não está fazendo pelos outros, para que Ele venha ao teu encontro e faça de você uma pessoa vitoriosa, e para que este ano novo seja novo, de verdade, porque Deus quer manifestar em sua vida a sua bênção, as suas novidades. Medita em cada palavra que você ouviu para o próprio bem. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja.